Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, no programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si mais um programa especial de verão. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Hoje vamos ter um programa mesmo especial com duas entrevistas a dois escritores. Um deles é jornalista especializado em temas religiosos, o António Marujo. A outra entrevista é com a professora Maria Teresa Maia Gonzalez. Ambos publicaram recentemente livros que nos dizem diretamente respeito. O Marujo publicou A Lista do Padre Carreira, um sacerdote português que salvou dezenas de judeus em Roma durante a Segunda Guerra Mundial, abordando naturalmente a questão da perseguição por motivos religiosos. E Maria Teresa Maia Gonzalez publicou, com a chancela da Fundação AIS, um livro para crianças em que fala no drama dos refugiados. Dois temas, perseguição religiosa e refugiados, que estão no âmago do trabalho de todos os dias aqui na Fundação AIS. Mas já vamos então ver essa entrevista com o jornalista e escritor António Marujo sobre o seu livro A Lista do Padre Carreira, que em abril de 2015, muito por causa deste trabalho, foi considerado Justo entre as Nações, um título oficial dado pelo Yad Vashem, Memorial do Holocausto, em nome do Estado de Israel a não-judeus que arriscaram a vida para salvar judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Na lista surgem três portugueses, Aristides Sousa Mendes, Carlos Sampaio Garrido e Joaquim Carreira. É para a história do padre Joaquim Carreira que chama agora a sua atenção. Olá, estamos aqui num jardim em Telheiras, perto da sede da Fundação AIS, com o jornalista António Marujo. Muito obrigado por estar aqui connosco. A propósito de um livro recentemente publicado que é A Lista do Padre Carreira. Marujo, o mundo já conhecia a história de Oskar Schindler, já tinha ouvido falar o Aristides Sousa Mendes, mas Padre Carreira provavelmente nunca tinha ouvido falar. Como é que surgiu esta história? E até podíamos acrescentar que tínhamos conhecido há 3 ou 4 anos, 3 anos e tal, a lista do Padre Bergoglio, quando o atual Papa era superior-geral dos jesuítas na Argentina, que também ajudou a salvar muita gente, e essa lista, ou pelo menos parte dela, foi desvendada por um jornalista italiano. Esta ideia sobre o Padre Joaquim Carreira, um padre natural de Leiria, nascido em 1908, portanto há pouco mais de 100 anos, nasceu porque eu conto um bocadinho essa história na introdução que faço no livro, porque um dia eu estou no jornal onde trabalhava a ler uma notícia que me chegou e depois a escrever sobre ela, de um congresso de historiadores em Roma, onde uma religiosa, uma freira que é historiadora e que tinha investigado, que andava a investigar o número de judeus e os registros que existem sobre isso, salvos em casas religiosas de Roma durante a Segunda Guerra, eu perguntei-me, será que no Colégio Português de Roma terá havido alguma coisa semelhante? Foi aí que começou a investigação? Foi esse, de facto, o primeiro instante em que a história saltou, de alguma forma. Porque a seguir telefonei, já não me lembro se no próprio dia em que escrevi essa história ou a seguir, telefonei ao Dom Carlos Azevedo, como historiador, perguntei-lhe se ele sabia ou se tinha ouvido falar alguma coisa sobre essa possibilidade. E ele disse-me que de facto havia uns rumores que um livro escrito sobre a história do colégio falava vagamente nessa possibilidade de pessoas, de refugiados terem estado por lá durante a Segunda Guerra. E eu parti para a procura, para a pesquisa da história. Fiz várias diligências, falei com várias pessoas, incluindo com o autor dessa monografia sobre a história do colégio. Convém dizer que o colégio é a casa onde ficam a residir os padres portugueses que vão estudar para Roma durante o seu tempo de estudo. E, portanto, a dada altura, saltou, de facto, o elemento que me faltava, que foi, ou enfim, um dos elementos importantes, que foi, eu estou a entrevistar o Padre Joaquim Carreira das Neves, por coincidência, primo do Padre Joaquim Carreira, e vejo em cima da mesa de trabalho dele uma biografia que tinha sido escrita sobre o seu primo e que tinha sido escrita por um sobrinho do Padre Carreira, que também é padre, o Padre João Carreira Mónico.
e digo-lhe, Padre Joaquim, quem é este, que livro é este, porque eu ando à procura de elementos sobre essa história. E ele lá me identifica a pessoa, empresta-me o livro, e ao ler várias partes da biografia escrita pelo Padre João Carreira Mónico, eu dou-me conta que ele citava várias cartas de refugiados que tinham passado pelo colégio, embora sem, digamos, sem dar elementos concretos sobre quantos lá tinham estado, ou pelo menos sem dizer se tinha havido prova, judeus. Digamos assim, era pelo menos, exatamente, era pelo menos a confirmação de que havia documentação disponível. Quantos judeus terão sido salvos pelo Padre Carreira? Ora bem, há um elemento fundamental que eu acabo por encontrar, porque depois de ler a biografia do Padre João Carreira Mónico, eu percebo que, enfim, contactei também o Colégio Português e disseram-me que havia várias documentação, incluindo, e disseram-me inclusive que poderia haver mais documentação do que aquela que o Padre João tinha publicado no livro dele. E então eu acabei por propor no jornal ir a Roma e procurar essa documentação. Além do colégio, procurei também outros arquivos, embora sem grande sucesso. Fui inclusive ao arquivo da comunidade judaica. E o que é que acontece? Quando chego ao colégio descubro o primeiro documento, que é aquele documento que revela pelo menos uma parte importante da história, que é o relatório que ele faz do ano letivo de 43-44, que praticamente coincide com os meses da ocupação nazi de Roma. E nesse relatório ele acaba, portanto a ocupação nazi dá-se entre setembro de 43 e junho de 44, ele escreve o relatório já em julho de 1944 e no relatório ele escreve uma série de nomes de pessoas que passaram pelo colégio e que ele ajudou a salvar. E de facto 2 dos refugiados com quem eu ainda falei, um deles infelizmente morreu há poucos meses, o Sr. Hélio Chitone, que era judeu e que esteve no colégio com o pai e com o tio. Portanto, 3 judeus pelo menos estiveram no colégio. E esses 2 refugiados, naquilo que coincidem é ao dizerem, em dizerem que o Padre Carreira salvou-lhes a vida. Ora, este relatório, na lista que ele descreve, ele registra 39 nomes. Mas depois, cruzando informação de vários dos refugiados nas cartas, em depoimentos que eles dão posteriormente, verificamos que há outros nomes que não estão na lista e que eles dizem que também estiveram lá. Portanto, poderemos calcular que no colégio estiveram naqueles meses, naqueles 9 meses, cerca de 50 pessoas. Mas depois há um outro episódio que foi registado apenas numa carta, pelo menos tanto quanto é conhecido até hoje, numa carta que o Padre Carreira escreve a uma senhora de Leiria com quem se corresponde nos últimos meses de vida dele. Ela era cronista no Jornal da Diocese e ele vem de férias no último verão que passa, vem de férias a Portugal, fala com ela, tem 2 ou 3 conversas com ela e escreve-lhe também uma carta onde conta um outro episódio que até hoje, quando se sabe, não está registado em mais lado nenhum, que é que ele pegou em mais um grupo de mulheres e crianças, concentrou-os na Igreja de Santo António dos Portugueses em Roma e dali levou-os em 3 grupos, pelo menos, para outras casas religiosas, casas de mulheres, portanto, casas de freiras. Por aquilo que ele diz, pela expressão que ele usa, é de calcular que estamos a falar de 100 e tal mulheres e crianças. Portanto, eu acho que no total podemos avançar que ele terá salvo, seguramente, entre 150 a 200 pessoas. Muito bem. O Padre Carreira agiu de uma forma, obviamente, discreta, não poderia ser também de outra forma, mas exatamente. A sua ação seria do conhecimento do Papa Pio XII? A discrição era fundamental, de facto, e há pormenores que também ele conta no relatório e outros que os próprios refugiados contam, que são reveladores dessa discrição. Eles, coisas do género, por exemplo, eles não se podiam chegar às janelas do colégio. Estamos a falar de uma localização, para quem conhece Roma, que era uma rua em frente da entrada principal do Castelo Sant'Angelo. Hoje o colégio está noutro sítio, um palacete antigo do século XVI, e
nesse enfiamento, portanto, avistava-se pelas janelas do edifício, podia avistar-se o rio, o Tibre e, obviamente, a rua. E uma das indicações que os refugiados tinham, que o padre Carreira lhes dava, essas instruções logo à chegada, era não chegar junto das janelas. Era, por exemplo, não acender luzes em determinados sítios ou a determinadas horas do dia, evitar o máximo. Pormenores como, por exemplo, que de manhã eles tinham que se levantar muito cedo, de modo a permitir arrumar os quartos de forma a não dar a entender que havia ali outras pessoas além dos padres que era suposto lá estarem. E um deles, salvo erro, conta numa carta que escreve, que chegava ao pormenor de cobrir de pó algumas das coisas do quarto para dar a entender que já não se mexia naquele quarto há mais tempo. Portanto, havia de facto montes de uma série de pormenores. Mas o Papa O Papa é óbvio que por aquilo que se conhece, e isso já não é o padre Carreira que diz, é outras fontes com as quais nós podemos cruzar estas informações, o Papa seguramente estaria pelo menos informado do que se andava a fazer. E há mesmo elementos que dão a entender que o Papa Pio XII teria dado ordens expressas para salvar algumas, em alguns casos pelo menos, salvar aquelas pessoas. Porque o Papa tinha a trabalhar com ele o futuro Papa Paulo VI, o então Montini, Giovanni Montini, e Montini é conhecida a correspondência dele, por exemplo, a irmã Grazia Loparco, que é essa historiadora de que eu falava e que eu entrevistei a dada altura, ela refere correspondência de Montini para algumas casas religiosas. Agora, tudo isto é muito sujeito a um escrutínio muito severo, porque obviamente não se podia escrever muita coisa, não se podia documentar muita coisa. Portanto, aquilo que se conhece é por testemunhos depois da ocupação nazi, nomeadamente, e depois do fim da Segunda Guerra, em que judeus, antifascistas, comunistas, gente de diversas índoles e gente de diversas origens testemunhou de como tinha sido salvo em determinadas casas religiosas, ou, por exemplo, na incorporação da Guarda Palatina, que era uma guarda pessoal do Papa que existia na altura, e aí, sabe-se, muitos judeus foram incorporados. Às tantas, a Guarda passou de poucas dezenas de pessoas para centenas de pessoas, de membros, que era uma forma de os salvar e de disfarçar, exatamente. O Marujo há pouco fez a referência portanto, no Colégio Português de Roma estavam lá estudantes, digamos assim, portugueses e padres também. O padre Carreira arriscou a sua própria vida em toda esta ação, mas também arriscou a vida dos outros padres, dos outros seminaristas? Sem dúvida. Ele no relatório chega mesmo a escrever que aquilo que fez foi um risco, obviamente para a sua própria vida, mas também para os padres que lá estavam a estudar. E ele diz isso não para se vangloriar, porque uma das notas que se percebe, e mesmo de quem o conheceu, de várias pessoas que ainda o conheceram e que testemunharam, é que ele tinha um grande espírito franciscano, vamos chamar-lhe assim, era de uma profunda humildade. Por isso é que nós conhecemos pouco, com exatidão, os contornos de algumas destas coisas que ele fez, nomeadamente essa história das mulheres e das crianças que ele salvou, porque ele de facto não falava dessa história. Eu falei, por exemplo, com uma irmã portuguesa que trabalha, que vive na casa onde ele residiu durante largos anos em Roma e onde acabou por morrer, a casa Madonna di Fátima. E ela diz que ele quase nunca referia o que se tinha passado durante a guerra, e quando referia era para dizer coisas muito esparsas, muito pouco concretas sobre aquilo que tinha feito. Dizia, isso foram tempos que já passaram, sim, de facto ajudei algumas pessoas, mas nunca se vangloriava do que tinha feito.
Com os padres que lá estavam, ele de facto tinha algumas cautelas e ele admite isso no relatório, que tinha arriscado também a vida deles, mas eles percebe-se que assumiram com ele essa decisão e, portanto, estavam pelo menos informados do mínimo e, obviamente, almoçavam e jantavam com os refugiados e, portanto, sabiam quem eram aquelas pessoas. E, portanto, de certa forma, assumiram essa decisão e com certeza ajudaram também naquilo que foi possível. A 15 de abril de 2015, 60 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o padre Carreira foi tornado justo entre as nações, uma homenagem, digamos, do Estado hebraico. O Marujo sentiu-se também recompensado de alguma forma por esta homenagem, porque o seu trabalho acabou por vir a dar a conhecer ao mundo a existência deste sacerdote e deste trabalho notável. Eu acho que o trabalho notável é do padre Carreira. A seguir, isto são este título, nomeadamente, que o nosso cônsul Aristides Sousa Mendes também tem, como o cônsul Sampaio Garrido também, não estou a dizer bem, que agora confundi-me com o nome, Carlos Sampaio Garrido, exatamente. Também tem, aliás, como um outro, o título Justo das Nações, como um outro português que viveu em França e casou lá, José Brito Mendes, casou com uma francesa e, portanto, está na lista dos justos franceses, digamos assim, mas nós temos, neste momento, esses 4 portugueses nessa lista. Esse título é dado pelo Memorial do Holocausto em Jerusalém, o Yad Vashem. Obviamente é um título importante, mas na distinção que é dada pelo Yad Vashem, o que para eles conta é o testemunho de pelo menos uma pessoa que assegure que foi salva sem qualquer outro interesse que não tivesse sido salvar uma vida humana, ajudar alguém que estava num estado de profunda necessidade. E, portanto, eu acho que o trabalho notável foi esse, foi o do padre Joaquim Carreira. A seguir, obviamente, que para um jornalista dá muito gosto descobrir uma história que era pouco conhecida, enfim, que algumas pessoas terão ficado a saber, que alguns padres que com ele, os padres que obviamente com ele residiram, conheciam, souberam, infelizmente já todos morreram e, portanto, ninguém podia testemunhar de viva voz aquilo que se viveu lá nesse tempo, mas de facto eu acho que aqui o que se deve sublinhar é o que este homem fez, porque eu acho que estamos a viver tempos, se calhar ao longo da história vivemos sempre tempos assim, muito difíceis, e aquilo que se passa hoje, por exemplo, com os refugiados, aquilo que se passa a nível europeu, a incapacidade europeia de olhar para pessoas que estão a fugir da guerra, que estão a fugir de situações dramáticas, às vezes trazem a sua vida toda numa mochila, às vezes nem isso, trazem simplesmente a roupa que trazem vestida no corpo. E um telemóvel, porventura, e depois a gente reclama porque os refugiados trazem telemóvel, felizmente que trazem telemóveis, porque o telemóvel já permitiu também a muitos deles salvarem as suas vidas, por exemplo, a atravessarem o Mediterrâneo e a pedirem socorro por telefone para um padre que está em Itália, que é de origem etíope e que tem ajudado muitas vidas a salvar-se desse modo. E, portanto, essa tragédia que hoje estamos de novo a viver, que é termos milhões e milhões de refugiados, o maior número depois da Segunda Guerra Mundial, e haver pessoas como o padre Carreira na altura, como o padre Múcia Zerai, este etíope de quem eu estava a falar hoje, e muitos outros pelo mundo fora, pela Europa fora, que arriscam as suas vidas ou que fazem gestos que afrontam governos, por exemplo, aquilo que se passa na Hungria, com leis que permitem as autoridades atirar, a matar sobre refugiados indefesos. Portanto, esta coragem é que eu acho que é de destacar e de dar visibilidade. O resto é o nosso papel como jornalistas, que é sublinhar a ação destas pessoas, que é dizer que há gente ainda hoje a arriscar as suas vidas ou pelo menos a arriscar as suas carreiras, a arriscar o seu dinheiro, a arriscar o seu tempo, a sua disponibilidade, etc., etc., em favor de quem está desesperado e que os nossos governos simplesmente ignoram ou então muito pouco fazem, ou então fazem o contrário do que deviam fazer e do que está na matriz
da construção europeia, que era ajudar pessoas em estado de desespero e de necessidade. Isso é que eu acho que é de destacar e é a nossa missão como jornalistas. Muito bem, Marujo, eu não quero deixar de passar esta oportunidade. Estamos aqui a falar do caso de um padre português que salvou dezenas, pelo menos centenas de judeus na altura da Segunda Guerra Mundial, perseguidos judeus e outros refugiados, perseguidos pelo regime nazi. Como o Marujo referiu agora, nós vivemos tempos também muito conturbados. É a matéria, digamos, de trabalho da Fundação AIS, a questão da perseguição religiosa e da perseguição aos cristãos. Como é que o Marujo vê o mundo atual nessa perspectiva, digamos, e um pouco também como é que vê o trabalho da Fundação AIS? Desde logo de forma muito positiva, o trabalho da Fundação, porque o que se passa não tem nada de positivo, pelo contrário, podemos falar de uma tragédia, de um drama para muita gente. Enfim, estamos a falar, por exemplo, de situações como a da Síria, onde há minorias cristãs e muitas dessas pessoas tentam fugir para o Ocidente, e no Ocidente o que encontram é barreiras fechadas, fronteiras fechadas, polícias armados a recebê-los. E é curioso que como a própria linguagem pode distorcer os factos, porque nós muitas vezes falamos da crise dos refugiados. Ora, não há crise nenhuma com refugiados. O que há é uma crise profundíssima da solidariedade europeia para com os refugiados. Essa sim é a verdadeira crise. E não é por acaso que o Papa vai a Lampedusa ou vai à ilha de Lesbos fazer o que fez, chamar a atenção para esse problema e dizer as coisas que disse, criticar a globalização da indiferença, como ele referia, dizer que já somos incapazes de chorar, e chegar a Lesbos, por exemplo, e trazer 3 famílias, uma dúzia de refugiados a viver em Roma. Portanto, ele está a mostrar a nós todos, obviamente, mas aos governos europeus em primeiro lugar e com mais responsabilidade, qual é que deve ser a atitude correta para com esta gente, estas pessoas que estão a fugir de perseguições, de guerras, de conflitos violentíssimos, de situações que eu acho que nós nem queremos sequer imaginar, porque são coisas tão terríveis que não vale a pena sequer imaginarmos. Agora, vale a pena nós tomarmos consciência de que ninguém foge de sua casa ou do seu trabalho assim só porque lhe apetece. Se as pessoas fogem é por uma extrema necessidade. Ninguém se aventura a atravessar o Mediterrâneo com risco de morrer naqueles botes absolutamente inseguros, miseráveis, às vezes vendidos ou alugados por gente sem escrúpulos, por traficantes. Tudo isso está documentadíssimo, portanto é uma questão de nós lermos e nos informarmos sobre o que se tem passado e não atirarmos coisas para o ar sem sabermos. Mas de facto essas pessoas não fogem arriscando as suas vidas, as vidas dos seus filhos, como temos visto também cenas tão dramáticas e tão trágicas, apenas porque lhes apetece. Fogem de situações terríveis que nenhum de nós quereria certamente viver. E o trabalho da Fundação AIS, por exemplo, para além da ajuda, da solidariedade que é dada, é também denunciar tudo isso? É óbvio, e nesse sentido eu acho que o trabalho é muito positivo e o alertar para situações como a violação desse direito básico que é a liberdade religiosa e outros direitos associados a esse trabalho é muito meritório e eu acho que tem que ser cada vez mais chamada a atenção para que situações como estas acabem de uma vez no nosso mundo, porque no fundo aquilo que se viveu na Segunda Guerra Mundial ou aquilo que hoje estamos a viver em muitas zonas do mundo, não é por acaso que o Papa tem dito que estamos a viver uma nova guerra mundial feita aos bocados e, portanto, é bom que tomemos consciência disso, que esta escalada só nos pode levar a tragédias como aquela que vivemos há 70 e tal anos com a Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado. Obrigado também. Foi António Marujo numa entrevista num jardim perto da sede da Fundação AIS em Telheiras, Lisboa. Também em Telheiras, mas em sua casa, entrevistámos também recentemente Maria Teresa Maia Gonzalez.
Esta escritora não precisa de apresentações, basta dizer o nome do livro A Lua de Joana para que milhares e milhares de jovens e de adultos saberem de quem estou a falar. Pois bem, esta escritora é também uma grande amiga da Fundação AIS. Ainda recentemente foi publicado um livro, A Árvore de Mona, cuja venda reverte na íntegra para a AIS. Trata-se de um livro em que a personagem principal é uma criança, uma menina síria refugiada. O lançamento do livro realizou-se em Lisboa, no passado mês de junho, na Sala Cónigo Abranches, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, cujas imagens estamos a ver neste momento. Mona é uma menina que representa, de alguma forma, todas as crianças que foram forçadas a fugir de casa por causa da guerra. Uma história que, infelizmente, ocorre todos os dias em tantos países do mundo. Como disse, fomos à casa de Maria Teresa Maia Gonzalez para ficarmos a conhecer melhor esta professora e escritora que tem encantado gerações. E fizemos um desafio que ela aceitou. Veja a entrevista e descubra o que é que lhe propusemos. Olá, estamos em casa da Maria Teresa Maia Gonzalez, uma escritora de renome, conhecidíssima de todos em Portugal, principalmente pelos seus livros para o público mais infantil, que acabou de editar um livro que tenho aqui comigo, que é A Árvore de Mona, um livro editado com a Fundação AIS. Vamos falar sobre este livro, vamos falar sobre a sua obra, vamos falar também sobre a sua colaboração com a Fundação AIS. Muito obrigado por nos receber aqui em sua casa. Que livro é este? A Árvore de Mona é um livro sobre uma menina refugiada, é um livro sobre a infância, é um livro sobre as árvores, de que eu gosto tanto, não é a primeira vez que escrevo sobre as árvores. Tenho uma grande paixão pelas árvores. E porque as árvores têm raízes e estas pessoas refugiadas perderam as suas raízes, eu achei que era interessante contar uma história que mistura as árvores. Neste caso, estamos a falar de um limoeiro. Exatamente, estamos a falar de um limoeiro. Na província, e eu vivi, nem sempre vivi em Lisboa, na minha infância vivi no distrito da Guarda, havia, entre outras árvores, um limoeiro. Quase toda a gente tem num quintal um limoeiro, é uma árvore muito querida dos portugueses e muito necessária. E há aí esse limoeiro que, no fundo, serve para contar a história bonita desta menina que vivia na Síria, que tinha uma infância feliz com a sua família, na sua escola, até que desabou a guerra sobre ela, e ela vai gradualmente perdendo tudo, perde inclusivamente a família e acaba por vir para Portugal, e onde está a começar a enraizar-se numa comunidade educativa, na escola, e portanto é depois nesse novo enraizamento que surge esta história, porque a escola promove um concurso, e o concurso é a melhor árvore. E cada criança tem que escolher qual é para si a melhor árvore e explicar porquê. E quem conseguir convencer o júri de que a árvore eleita pela criança é realmente a melhor, acaba por vencer. E então vão várias crianças apresentar a sua árvore, são árvores diferentes, e os trabalhos que fizeram sobre a sua árvore, e finalmente aparece a Mona, e que fala do seu limoeiro, o limoeiro que ficou atrás, muito atrás já na sua vida, no tempo em que ela era feliz. E acha que esta Mona, esta menina, vai voltar a ser feliz? Eu tenho esperança que sim. Acho que as pessoas, de um modo geral, as crianças têm uma capacidade extraordinária de adaptação. Deus dá-nos esse dom. De renascer, no fundo. De renascer, a nossa inteligência serve também para isso, para nos adaptarmos, mesmo em situações muito adversas e complexas, e nós, aliás, vemos isso também no caso dos imigrantes, mesmo sem ser no caso dos refugiados, têm tantas vezes tantas dificuldades para ultrapassar, e conseguem ultrapassar. Portanto, eu acredito que as pessoas podem voltar a ser felizes, podem reconstruir a sua vida num outro ambiente, num outro país, numa outra cultura. O que necessitam, logo, evidentemente, é de paz, em primeiro lugar, e do respeito e do acolhimento. Mas acha que uma criança, mesmo uma criança, e este livro é particularmente importante agora, e também estamos, uma das razões porque decidimos fazer agora esta entrevista consigo, porque passou muito recentemente o Dia Mundial do Refugiado. Exato. E, de facto, há cada vez mais, entre os milhões de refugiados, o número nunca foi tão grande quanto agora, e cada vez mais são pessoas mais novas. E a questão que eu estava-lhe a perguntar, se achava que a Mona poderia voltar a ser feliz, porque será que mesmo uma criança pode apagar da sua memória, não, digamos, essa vivência da guerra? Não, isso acho que não. Acho que ninguém consegue apagar. É uma cicatriz que perdura, não, isso sim, isso sim. Aliás, nós vemos isso, por exemplo, os testemunhos que temos do Holocausto. Muitos daqueles judeus que estiveram em campos de concentração e conseguiram sobreviver, e depois muitos anos já velhinhos,
muitos anos passados falam e escrevem sobre o que passaram e vê-se efetivamente que a memória está ainda muito viva. Agora, eu penso que só Deus pode sarar essas feridas, não é? Sarar. Sarar não significa que se apague da memória o que se passou, a história da pessoa, aliás, a história também faz a pessoa crescer. Não é? Eu acredito que a Mona e outros meninos, se forem apoiados e acompanhados, a experiência que passaram, embora seja muito, muito negativa, pode ajudá-los a crescer e a torná-los adultos, adultos realizados. Agora, naturalmente que acho que a memória de modo nenhum apaga o que se passou, o sofrimento vai ficar, agora pode ficar, não tem forçosamente que ficar como um trauma profundíssimo para o resto da vida, se realmente houver essa tal hospitalidade, esse acolhimento, se houver pessoas que estejam disponíveis para ajudar e para acolher estes que nos chegam. Muito bem, quando escreveu este livro, pensou para que faixa etária? Eu pensei sobretudo para as crianças do primeiro ciclo. É normalmente o seu público-alvo? Não, o meu público... Os adolescentes não, o meu público-alvo é sobretudo adolescentes. Pois. Eu tenho neste momento cerca de 163 livros 163 livros escritos. A maioria são destinados aos adolescentes, portanto dos 12 até aos 18. Tenho alguns livros para os adultos e nos últimos anos comecei também a escrever para crianças. Este livro é, na minha opinião, destina-se sobretudo às crianças do primeiro ciclo, porque as personagens que nele entram são crianças do primeiro ciclo, concretamente são crianças do quarto ano, e portanto, para que as crianças possam identificar melhor com a história, eu costumo recomendar para as idades que têm as personagens, não é? E neste caso, portanto, eu diria as crianças do primeiro ciclo. É mais fácil ou mais difícil escrever para crianças mais pequenas do que para adolescentes? É igual. É igual? É mais fácil ou mais difícil? Não, é igual. igual. Para mim é absolutamente igual, porque eu tenho muito presente na minha memória a minha infância, a minha adolescência. Fui professora de adolescentes, nunca fui professora de crianças, fui professora dos mais velhos, mas também de todo esse convívio foi-me ficando muita coisa. Gosto tanto de escrever para os pequeninos como para os mais crescidos, é igual. Muito bem. Há referiu há pouco que este limoeiro foi buscar lá as suas próprias memórias. Há algo mais em Mona que foi inspirado na sua própria vivência? Bom, eu acho que, enfim, há para já, o facto dela se ter deslocado. Eu vivi em muitos sítios, só escolas eu frequentei 7. E às vezes acho graça quando alguns pais me vêm ter comigo muito preocupados porque o filho vai ter que mudar de escola e eles não sabem se vai adaptar. Eu acho uma certa graça a isso, porque eu, por exemplo, andei em 7 escolas e vivi em várias terras. A minha mãe era professora e era professora de matemática e foi colocada em vários sítios, e eu fui passando também em vários sítios e acho que não fiquei nada traumatizada com isso. Ia fazendo amigos, claro, depois era sempre triste a partida, claro. mas isto também me dá à criança uma certa resiliência, uma certa... eu acho que pode estruturar até a pessoa. Porque, como digo, as crianças têm realmente capacidades, têm forças que Deus lhes dá e que às vezes os adultos não imaginam que elas têm, não é? Mas a Mona, se tem alguma coisa minha, talvez seja essa experiência de vida, naturalmente, da mudança, de grandes mudanças. Eu também nem sempre vivi com os meus pais, tive 3 anos em regime de internato, com muitas saudades de casa, enfim, a querer muitos mimos que não tinha. Naturalmente que é uma situação completamente diferente de uma refugiada que sofreu horrores, não, graças a Deus que eu não tive essa experiência, mas se tem alguma coisa de mim será eventualmente isso de ter-se desenraizado um bocado, se ter afastado, ter andado e passado para outros ambientes completamente diferentes. Muito bem. A Maria Teresa Maia Gonzalez, portanto, publicou vários livros pela Fundação AES, A Árvore de Mona, mas este é o 4º livro, se não me engano, com, digamos, a chancela da Fundação AES. Também temos o Foi por Amor, O Sonho de José e Teu Nome Mãe. Exatamente. Como é que... Isto é uma parceria, digamos que é uma forma também de Maria Teresa Maia Gonzalez colaborar com a Fundação AES. É assim que eu quero, pois é isso, é um privilégio para mim colaborar com... E é um privilégio para nós. Para mim é um grande privilégio, foi a forma que encontrei de colaborar convosco. Acho que a Fundação AES é uma obra de Deus, é uma obra inspirada pelo Espírito Santo e por isso tem dado frutos.
tal como as árvores, não é? A árvore vê-se pelos seus frutos, a qualidade da árvore vê-se pelos frutos que dá. E se a árvore é boa, dá bons frutos, diz-nos a Bíblia. E aqui na Fundação AIS vemos a mesma coisa. Eu vejo os frutos e vejo que são bons. E quero participar, quero deitar a minha gotinha de água nesta árvore que é a Fundação. E a minha gotinha de água são estes livros. É o meu trabalho, é entregar o meu trabalho. Fruto do seu trabalho. É o meu trabalho, exatamente, que é feito com muito amor, com muito gosto, para colaborar com a Fundação AIS, que eu gostaria que fosse conhecida de toda a gente. Tem um trabalho muito importante, não só conhecida dos cristãos, desses de modo especial, porque temos o especial dever de olhar por aqueles que são cristãos como nós e estão em situações difíceis e situações em que necessitam muito de ajuda. Mas também ser conhecida de outros, de não cristãos, de pessoas até de ateus ou de agnósticos, mas que queiram realmente colaborar e solidarizar-se com esta... Porque é um trabalho também humanitário. É um trabalho humanitário. É um trabalho humanitário e isso é um dever de qualquer pessoa, é um dever moral, não é? Prestar assistência àqueles que estão em situações aflitivas. Nós não sabemos também se não poderemos vir a estar em situações idênticas. Nunca se pergunta a uma mãe de qual dos filhos é que gosta mais. E também não se deve perguntar a um escritor de qual dos livros é que gosta mais. Mas dos 4 livros que publicou com a chancela da Fundação AIS, qual é que privilegia? Bom, enfim, esse é o único infantil, portanto há um infantil, que é a Árvore de Muna, há um para jovens, que é o Foi por Amor, e depois há 2 para os adultos. Eu diria que o Teu Nome Mãe, por causa, enfim, da minha ligação com Maria, com Nossa Senhora, foi aquele que me tocou mais profundamente enquanto eu o escrevi. Pronto, são reflexões minhas e orações feitas a partir dessa minha relação com Maria. Diria que foi aquele, enfim, que talvez me tenha marcado mais profundamente enquanto o escrevi. Mas, enfim, são todos diferentes e como assistiram a públicos diferentes, pois não poderia escolher. É difícil. É difícil. Eu uma vez, agora estava a escutar ali, estou-me a recordar que uma vez entrevistei o então Padre João Marcos, agora o Dom João Marcos, que é pintor e que faz arte sacra. E eu perguntei-lhe, lembro perfeitamente do quarto dele ali no seminário, repleto de quadros, no fundo aquilo era um ateliê mais do que um quarto, e perguntei-lhe o que era a arte sacra, ou seja, o que é que separaria um quadro, digamos, por exemplo, de um santo, de um outro, uma réplica exatamente igual, mas qual deles é que era a arte sacra? E a explicação dele é extremamente simples, desarmante, que é, no fundo, ele tinha que rezar, tinha que, antes de começar a pintar, digamos, pedir quase que a própria inspiração divina para que aquela obra, digamos, as suas mãos fossem o prolongamento de Deus. E consigo, também é assim? É sempre assim. Eu, antes de começar a escrever, seja o que for, digo sempre a Deus, ajuda-me a colaborar na construção do teu reino. A minha colaboração, como dizia a Matriz de Calcutá, é tal gotinha pequeníssima no oceano, não é? Sabemos que o oceano, dizia ela, e com razão, fica menor sem essa gota que cada um de nós pode dar. Mas antes de começar a trabalhar, faço isso. Quero trabalhar para colaborar na construção do reino de Deus. Essa é a minha vontade. Deus faz o resto. Deus faz o que há de bom naquilo que aparece feito pelas minhas mãos, não é? Porque lá está, eu tenho um padre muito meu amigo, que é o Frei Hermínio Araújo, franciscano, que me diz sempre, deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa o Espírito Santo trabalhar em si. E, portanto, quando nós abrimos as portas ao Espírito Santo, é Ele que faz o que nós não sabemos fazer. Portanto, o que nós temos, a nossa parte é a disponibilidade. Exato. Não é? É a disponibilidade. Através de nós, o Espírito Santo é pintor. É pintor, é escritor, enfim. E, portanto, um bocado como acontece naturalmente na Fundação AIS, não é? É constituída por pessoas que estão disponíveis para acolher, para ir ao encontro daqueles que precisam de ajuda. Ele faz o resto. Muito bem. Ele faz a parte difícil. Muito bem. Muito obrigado por esta pequena conversa. Muito obrigada, eu. Sua casa. Mas antes de nós desligarmos as máquinas, eu gostaria de lhe pedir um favor. Nós pretendemos, na Fundação AIS, convidar algumas pessoas, digamos, mais conhecidas do grande público, que tenham mais relevo na sociedade portuguesa, enfim, e também, além de outras pessoas, claro, para serem como que embaixadores da Fundação AIS. Ou seja, onde elas forem, vai também sempre um pouco da Fundação AIS. Eu tenho a certeza que a Maria Teresa Maia Gonzalez aceitará de bom grado ser a nossa embaixadora. Com certeza. Então agora gostaria de pedir à senhora embaixadora para se dirigir aos nossos telespectadores para dirigir uma palavra aos nossos benfeitores e amigos.
Em primeiro lugar, e como colaboradora que também sou, dizer que estou feliz por estar aqui a conversar convosco, a dirigir-me a todos vós e a dizer que esta obra vale a pena. Tudo o que fizermos, a começar pela nossa oração, que é indispensável, valerá sempre a pena, porque esta fundação, como disse há pouco, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Não tenho dúvida sobre isso. O padre Vieira Nefrido, que foi o fundador desta grande obra, ele foi um homem muito inspirado pelo Espírito Santo, um homem com o carisma da hospitalidade, do acolhimento, do sair do seu conforto, de se inquietar com a dor dos outros, de ir ao encontro dos outros. Só temos de fazer o mesmo e eu convido-vos a fazê-lo. Foi a embaixadora Maria Teresa Maia Gonzalez, embaixadora da Fundação AES e escritora, que nos contou de uma forma tão vibrante como se inspira para escrever e a importância deste trabalho na formação de tantas crianças e jovens. É bom saber que Maria Teresa Maia Gonzalez é uma boa amiga da Fundação AES. Há pouco, na conversa com esta escritora, ficámos a conhecer melhor a história ficcionada de Mona, uma menina síria obrigada a fugir de casa por causa da guerra. Mas no mundo inteiro há milhares de Monas, há muitas crianças que vivem realidades muito distintas. Nós estamos quase a chegar ao fim do nosso programa, mas tenho ainda um pequeno vídeo para lhe mostrar. Chama-se Confiança e praticamente não tem palavras, mas conta, apesar disso, uma história, uma grande história. O programa está mesmo a chegar ao fim e hoje é um magazine especial, praticamente todo ele focado nas entrevistas a António Marujo e a Maria Teresa Maia Gonzalez. Mas são raras as semanas em que o Santo Padre não fala na questão dos cristãos perseguidos ou dos refugiados ou das multidões encurraladas na pobreza que estão de mãos estendidas e tantas vezes passam como que despercebidas aos olhos da maioria das pessoas. Acolher os necessitados é o tema da mensagem do Santo Padre que vos proponho para hoje. Vivimos en ciudades que construyen torres, centros comerciales, hacen negocios inmobiliarios, pero abandonan una parte de sí en las márgenes, las periferias. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas, se ven marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. No los abandones.
Pedí conmigo por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades. E assim, com este apelo do Papa Francisco para acolhermos os necessitados, chegamos praticamente ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine especial de verão, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. E digo praticamente, pois queremos ainda lembrar aos nossos telespectadores que é já daqui a nada, entre os dias 12 e 15 de setembro, que vamos ter a peregrinação internacional da Fundação AIS a Fátima. Tenho comigo agora em estúdio a diretora da Fundação AIS em Portugal, olá, Catarina, que nos vai falar desta peregrinação que é muito especial. É mesmo muito especial, Paulo, e é muito especial porque para além de celebrarmos o centenário das aparições de Fátima, celebramos também o início da nossa obra e celebramos também a consagração da nossa obra à Nossa Senhora de Fátima. E tudo isto são datas que estão relacionadas com 1917. E por isso, então, nestes dias vamos assinalar, para além do centenário, vamos também assinalar os 70 anos do início da nossa instituição, da nossa obra, e também quando, a dia 14 de setembro de 1967, iremos, portanto, este ano assinalar os 50 anos da nossa consagração da nossa obra, a Nossa Senhora de Fátima. Em síntese, o que é que consta do programa? No dia 12 estaremos então no Santuário de Fátima para rezarmos juntos o Rosário, a Procissão das Velas e a Santa Missa. Depois, no dia 13, também no Santuário, de manhã, teremos o Rosário e a Santa Missa. Da parte da tarde, teremos no Centro Paulo VI, teremos um concerto aberto a todos os nossos amigos e benfeitores e a quem nos está a ver lá em casa. Depois, no dia 14, teremos na Basílica da Santíssima Trindade, teremos uma tarde de oração e testemunho que terminará com a Santa Missa no fim do dia. E depois, então, como último acontecimento que vamos estar todos juntos, será no dia 15, na Capelinha, em que vai ser celebrada a Santa Missa e que vai ser presidida pelo nosso Presidente Internacional, o Cardeal Mauro Piacenza. Quem quiser ainda participar, juntar-se a nós nesta peregrinação, o que é que deve fazer? É muito fácil, Paulo, e basta ligar-nos ou então ir ao nosso site. Portanto, se nos quiser ligar, pode-nos ligar para o nosso telefone 217544000, dizendo que quer participar nesta peregrinação, ou então poderá ir ao nosso site www.fundação-ais e poderá também inscrever-se e pedir mais informações. Seria extraordinário que pudéssemos também ter todos os nossos telespectadores, também para nos conhecerem, também para saberem o que é esta Igreja que sofre, ouvirem testemunhos destes nossos irmãos que estarão cá para nos dar o testemunho do que é ser cristão hoje em tantas partes do mundo. Por isso, seria excelente que todos pudessem estar e que se juntassem a nós nestes dias de peregrinação. Obrigado, Catarina. Eu tenho a certeza de que muitos dos nossos telespectadores irão, com certeza, aparecer em setembro, nesta, que eu digo já, grandiosa peregrinação internacional da Fundação AIS. E assim, com esta informação prática e convite para todos os amigos e benfeitores da Fundação AIS participarem nesta peregrinação tão especial, que vai decorrer, recordo, entre os dias 12 e 15 em Fátima, de setembro, chegamos ao fim deste Igreja no Mundo Magazine especial de verão. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até à próxima semana. Até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.